E aí pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é o Maicon e como eu tinha prometido, né, trazendo para vocês aí o vídeo corrigindo, tá? A etapa 1 de Física 1 do mapa, certo? Então, eu não vou ficar falando aqui, né, o motivo, né, que eu mandei no grupo lá pra gente não perder tempo, tá, no vídeo, tá? Então eu expliquei no grupo lá, né, o porquê dessa correção. A gente tinha ficado com algumas dúvidas, né, tanto na etapa 1 como na etapa 2. Então, durante a semana eu vou subir a correção também da etapa 2. Mas aqui na etapa 1, qual que foi, basicamente, né, o questionamento? Se na hora que fosse fazer os gráficos, a gente iria adotar à risca, né, o comportamento do metrô que foi falado lá no enunciado. Então, lá no enunciado, ele fala o seguinte, né, que o corpo, que o trem, né, ele parte de um S0, né, que é uma distância zero, e vai até 20 metros, se não me engano, 20 ou 30 metros, não lembro. Aí, até esse ponto, ele tem aceleração. E depois desse ponto, né, que ele chega, desses 20 ou 30 metros que eu não lembro, ele já passa a ter uma velocidade constante. A velocidade não varia mais. Então, a gente teria que fazer um gráfico, né, olhando exatamente para esse caso. Então, os gráficos eles mudam um pouco se a gente for considerar uma velocidade para cada intervalo, tá? Então, a correção aqui é em cima disso, tá? Mas é importante que antes de ver esse vídeo, que vocês assistam o vídeo anterior, né? Que a gente resolvendo a etapa 1 mesmo, para vocês conseguirem entender, porque ela tá toda a parte teórica, né? Explicação passo a passo. Aqui a gente só vai corrigir mesmo, tá bom? Para não ficar vídeo duplicado, tá? Então vamos lá para nossa correção. Então, a gente tem três alternativas lá, né? Três letras para responder. Então, a letra A e B tá correto já, tá certinho. Quem me pergunta qual que é a aceleração do corpo, né? Partindo do S0 até o S ali de 20 ou 30 metros. Então a gente viu que essa é a aceleração. E ele perguntou também qual foi o tempo, né, que ele precisou para chegar, para atingir, né, o MU, né? Então tá aí, essas estão certas. A correção vai ser em cima da letra C, tá? Que é o esboço dos gráficos, beleza? Então primeiro a gente vai mexer é o espaço pelo tempo. Então, como a gente calculou lá no vídeo anterior, a gente fez, da etapa 1, a gente encontrou essa função aí, né, que representaria o espaço desse corpo, desse metrô, né? Então a gente viu que a função que representa é 1,1815 vezes t ao quadrado. Porém, lembra que a gente usou essa função para todo intervalo, de 0 a 10 segundos. Mas como a gente vai ter que adotar à risca o que acontece com o treino enunciado, então, na verdade, essa função aqui que a gente modelou, ela é para quando o corpo tem aceleração, certo? Quando o corpo não tem aceleração, a fórmula é outra, né, que a gente vai usar. Vai ser uma outra desculpa, vai ser uma outra função. Então lembra, quando tem aceleração é uma parábola. Agora quando não tem aceleração, ou seja, a velocidade é constante, é uma reta. Então aí que tá o BO, né? A gente vai ter dois gráficos num gráfico só, basicamente. Então, como esse gráfico aqui, ó, ele é do MRUV, né, que é o movimento retilíneo uniforme variado, a gente precisa fazer agora um do MU somente, tá? Então, o MURV ele começa de 0 até o 4,114 segundos, né? Porque depois daquele ponto, desse ponto, ele tem velocidade constante, né? Aí o espaço já vai mudar, vai passar a ser uma reta, né? O gráfico. Então, ó, a gente vai ter que modelar duas funções, uma função para esse intervalo de 0 a 4 e depois uma outra função para o intervalo de 4 a 10. Né? Então a gente vai usar aqui, ó, então para vocês essa fórmula aqui, né? Aí o que acontece? Como a aceleração é zero, o que vai acontecer? Aqui vai sumir, né? Esse pedaço aqui, ó, meio vezes a vezes t ao quadrado, porque a aceleração vai ser zero a partir desse 4 segundos, não tem mais aceleração. Então a gente cai para aquela fórmula principal lá, né? Que é S0 mais V 0 vezes t, né? Então é uma reta. Então vamos lá. O S0 vai ser o zero, né? Que começa lá em zero, beleza? O V0. Então perceba o seguinte, que quando chegar nessa função, o corpo já vai ter atingido a velocidade lá, né? Vai ter atingido a velocidade ó, de 4,86 metros por segundo. Então como que eu fiz isso? Como que eu achei?
Então a distância está aqui, ó, a distância que ele percorreu foi de 20 metros, né? Então até esse ponto aqui de 4 segundos ele percorreu 20 metros, beleza? E isso fez em 4 segundos e pouquinho. Então, quando ele chegou nesse ponto, se a gente dividir aqui um para o outro, a gente vai achar a velocidade com qual o corpo se encontra já, né? Então, nesse momento, o corpo ele vai estar com essa velocidade aqui, ó, de 4,86 metros por segundo, tá? Aí a aceleração vai ser zero, né? A partir desse ponto, ele passa a ser mu, então não tem mais aceleração. Jogando na fórmula, né, S0 vai ser zero, né, mais o V0, então nosso V0 é 4,86, multiplica o T, mais meio vezes a aceleração agora é zero, né? Então isso aqui vai sumir esse zero, vai ficar só com 4,86 vezes t. Então essa daqui vai ser a função que vai representar, né? Que vai representar esse intervalo aqui, ó, que é de 4,11 a 10 segundos. Beleza? Então, ó, seguindo aqui. Então, foi isso que eu falei para vocês, né? Que a nossa função agora ela passa a ser aquela funçãozinha ali, ó. Né? A gente vai ter duas funções. Então, no primeiro intervalo, de 0 a 4, é a função que a gente tinha calculado já. E no intervalo 2, né, a gente vai ter aquela função ali, ó, que é 4,86t. Então, como que a gente representa, né, a função quando é desse jeito? É dessa forma aí, ó. Então, a função s de t vai ser igual a 1,1815 vezes t ao quadrado, se o t tiver entre 0 e 4,114. Beleza? Então, a gente só está reescrevendo isso daqui numa linguagem formal, tá? Então, para esse intervalo aqui, ó, que vai de 0 a 4,11, o que vale essa função aqui, ó. Beleza? E se for maior que 4, né, e menor que 10, menor ou igual a 10, né, porque vai de 4 a 10 agora o segundo intervalo. Então, lembra que o 4 está dentro desse intervalo aqui, ó. Então, agora, se o nosso tempo, né, se o t for maior do que esse 4 menor ou igual a 10, o que vale é a segunda função que a gente encontrou. Tá vendo? Que é essa função aqui. Beleza? Aqui é um pouquinho mais chatinho de entender mesmo, para quem tem mais dificuldade. Beleza, a gente já tem a função. É só jogar lá no GeoGebra. Como? Desse jeito aqui, ó. A gente vai ter que pôr duas funções lá no GeoGebra, separadinho. Então, uma função que eu chamei de ST, que é essa função aqui. E aqui eu escrevi o intervalo, tá vendo? Igualzinho tá aqui. E depois, fiz mais uma, que essa é a segunda função. Então, lá no GeoGebra tem que mudar o nome, tá? Não dá pra pôr o nome igual. Então, eu chamei de S2. Coloquei a função, tá? E o intervalo. Beleza? Jogando isso aqui lá no GeoGebra, desse jeitinho que eu mostrei pra vocês, a gente vai ter esse gráfico. Então perceba, ó, que de 0 até aqui o 4 e pouquinho, a gente tem uma função característica de quando o corpo tem aceleração. Tá vendo? Só que chega um ponto que ele não tem mais aceleração, ele tem uma velocidade constante. Então a partir desse ponto, ó, o nosso gráfico passa uma reta. Tá? Então essa função aqui, ó, ela é dada por essa notação aqui, ó. Beleza? Então esse aqui é o gráfico do espaço pelo tempo. Façam aí, tá? Se der alguma coisa diferente, vocês me chamem. Mas é esse gráfico aqui, ó. Então porque a partir desse ponto, né, ele vai estar ganhando distância ainda, só que de uma forma diferente, né? Agora é de forma linear, não mais dessa forma aqui, né? Meio que exponencial. Beleza? Então vamos pro próximo aqui, ó. Deu uma duplicada aqui no meu slide. O próximo é velocidade pelo tempo. Beleza? Velocidade pelo tempo. Então, o primeiro intervalo, né? Então, lembre, agora são sempre dois intervalos, pessoal. Um intervalo que vai de 0 a 4 e o intervalo que vai de 4 a 10, tá? Então, para os intervalos iniciais, tá tudo certinho lá os nossos cálculos, né? Porque a gente considerou que teve aceleração o tempo todo, mas agora a gente só mudou, né, o intervalo que tem aceleração. Então, agora é o seguinte, lembra que no intervalo de 0 a 4, a velocidade ela varia com o tempo, né? Ela varia, por quê? Porque o corpo tem aceleração, então ela varia. Só que depois dos 4 segundos até os 10,
o próprio exercício fala pra gente, né, que tem uma velocidade de 9,72 metros por segundo. Se eu não me engano, ela está em km. Então pega o valor que está em km e divide por 3,6 para achar em metros por segundo. Então a gente vai achar essa velocidade. Então, ó, de 0 a 4 segundos, a gente já calculou, né, que é quando ele tem aceleração, que é justamente, né, esse valor aqui, o valor da aceleração. Já no segundo intervalo, o próprio exercício fala o seguinte, que o corpo ele passa a ser MU, então ele tem velocidade constante. Então, para qualquer pedaço aqui que a gente pegar dentro desse intervalo, a velocidade não muda, tá? O que vai mudar vai ser antes por conta da aceleração. Mas quando ele chega nesse 4,114 segundos, é como se ele fosse só mantendo só a velocidade, tá? Não ganhando mais velocidade, só mantendo no que ele já chegou. Então, se a gente for escrever isso daí de uma forma formal, vai ser desse jeito aí, ó, tá? Então, a gente vai ter essa primeira função aqui, ó, 2.363. Desculpe o erro aqui, ó, acho que eu errei na hora de digitar, tá vendo? Então, 2,363. Agora não sei se eu errei aqui ou se eu errei aqui, tá? Vocês deem uma olhada aí, tá? Aqui é o valor da aceleração, ó. Tá bom? Então, essa função vai ser usada se o nosso tempo tiver entre esse intervalo, né, que vai de 0 a 4 segundos. Então, para qualquer intervalo, para qualquer t dentro desse intervalo, né, maior ou igual a 0, menor ou igual a 4,11 segundos, a gente vai usar essa função. Se for maior do que esse 4 e menor ou igual a 10, a gente já sabe que é constante a velocidade. Aí lá no GeoGebra, mesma coisa da outra, a gente vai ter que jogar duas funções, né? Então eu chamei uma de V e outra de V2. Coloquei os valores igualzinho tá aqui e o intervalo, tá? Jogando lá no GeoGebra, a gente vai ter isso, tá vendo? Então, ó, aqui é a velocidade. Perceba o seguinte, né, que de 0 até os 4 e pouquinho aqui, ó, 4.11, a gente tem uma velocidade característica aqui, né, de quando o corpo tem aceleração. Aí depois daqui, ó, já é 1 MU, tá vendo? A gente não tem mais aceleração. A velocidade ela se mantém ao longo do tempo. Tá? Então, esse aqui é o gráfico da velocidade pelo tempo do nosso metrô aí, do nosso trem, tá? E por último vai ser a aceleração. Então a aceleração vai mudar também. Por quê? Porque a gente só tem a aceleração de 0 a 4 segundos. Porque lembra, de 4 para frente até 10, o corpo ele não tem mais aceleração. A velocidade é constante. Então ele não ganha mais velocidade com o tempo. Então, tá ali, ó, o primeiro intervalo, a gente já calculou a aceleração, que é 2,363, tá? Então aqui, ó, 2,363. Eu escrevi errado aqui mesmo só, tá? Só nesse aqui no sisteminha, tá? Pode ver que aqui no gráfico tá certo, ó, 2,363, tá? Então aqui, ó, é 2,363, faltou um 3 aqui, tá? Então a aceleração vai ser o seguinte, né? De 0 a 4 a gente vai ter esse 2.363. E depois disso, até os 10 segundos lá, de 4 a 10, a gente não tem mais aceleração. Então a aceleração vai ser 0. Então a função que descreve isso vai ser essa, aceleração em função do tempo. Se o nosso t estiver entre 0 e os 4.12 segundos, a gente vai ter essa aceleração. Agora, depois de 4 segundos já e 10, é como se o cara parasse de acelerar, sabe? O cara não está mais acelerando. Aí a aceleração passa a ser 0, tá? E lá no GeoGebra, tá? Só escrever igualzinho tá aqui, joga isso lá, insere essas duas funções, tá? Que a gente vai encontrar justamente esse gráfico, tá vendo? Então perceba que a aceleração de 0 até os 4 segundos e pouquinho, ela se mantém em 2.363. Só que depois de 4 segundos não tem mais aceleração. O cara para de acelerar, entendeu? Não acelera mais. Aí como ele deixou de acelerar, a gente tem uma aceleração igual a 0, tá? Então esse aqui é o gráfico correto. Beleza, pessoal? Então basicamente essas eram as correções, né? Como eu disse, no outro vídeo lá eu já expliquei toda a parte teórica, né, passo a passo como resolver. Aqui foi mais para corrigir mesmo, beleza? Aí durante a semana eu vou subir as outras correções da segunda etapa também, mas é mais tranquilo. Acho que o que mais teve mudança foi essa, tá?
Caso eu tenha alguma dúvida, pessoal, me chame no privado aí que eu mando alguns vídeos de apoio, tá? Para ajudar vocês, caso tenham dúvidas. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Um abraço a todos.